tecnologia e novos negócios, com Everton Andrade. Uma hora e 53 minutos no horário de Rondônia, estamos de volta com mais Estação de Notícias e agora chegou o momento da nossa coluna muito esperada por aqui, coluna Tecnologia, com ele, Everton Andrade. Everton, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo na Rádio CBN Amazônia, mais uma quarta-feira e hoje vamos falar sobre golpes. Rapaz, o Everton já chega assim, falando de golpes, falando só de coisas polêmicas por aqui, mas que são bastante importantes, né, pra gente ficar por dentro, que hoje você vai falar sobre ligações telefônicas do seu próprio número. Boa tarde para você. Boa tarde, Natália, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, voltando do carnaval, a gente recuperando as energias, vamos falar um pouquinho sobre esses alertas, né? Eles costumam ser polêmicos, mas é para alertar todo mundo, não é pelo mal. Minha gente, quarta-feira, 1h50 por aí, já liga aqui na Rádio CBN Amazônia, que ele pra sempre ouvir polêmica. É com a gente. Bom, mas esse tipo de ligação está se tornando comum e a gente tá ouvindo cada vez mais gente falando sobre isso, até nas redes sociais, que virou uma grande forma de reclamar das coisas. Mas, na verdade, esse tipo de golpe é antiga, uma técnica muito antiga que tem na internet, que é chamada de spoofing. Spoof vem do inglês enganar. Então, sempre que a gente tem um agente tentando se passar por uma outra pessoa, por um outro serviço, por uma outra empresa, a gente fala que isso é um spoofing, é um tipo de ataque. Então, a gente tem ataque para fingir que é o IP de uma pessoa, que é a identidade dela na internet, fingir que é o e-mail daquela pessoa, um servidor de nomes, que é o DNS, e agora, recentemente, a gente viu bastantes ataques acontecendo com SMS e chamadas de telefone. Então, no Brasil, a gente já teve diversas ondas de ataques. A primeira foi muita gente fingindo o e-mail principalmente de empresas. Se você usou muita internet na década de 90, você recebeu muito e-mail falso e também pode ter sido vítima de gente se passando por você. Era muito comum a gente receber respostas de e-mail que a gente não mandou. Depois veio a onda de sites roubados. Até o governo do estado, do site roubado, fingindo ser outro site. Então, quando você colocava lá Rondônia, governo.ro.gov.br, ia para uma outra página. Isso é spoofing também. E diversos outros ataques, como o servidor do Terra também foi atacado, e daí quando eu colocava para ir para a página do Google, ia para uma página falsa, ou qualquer outra página, ia sempre para endereços falsos. E no ano passado a gente teve a onda de ataques aí em aplicativos de mensagem eletrônica e também de ligação. Até alguns ministros foram vítimas. Então, muita gente viu isso, se assustou, e daí até os próprios atacantes começaram a se apropriar disso e trazer para o público em geral. Então, alguém, ou você, ou algum amigo, se receber mensagem ou também uma ligação do seu próprio número, é bom tomar alguns cuidados. Basicamente, 2 cuidados. Primeiro, se você receber uma ligação, não atenda essa ligação. Mas daí, porque a gente já começa a desconfiar, né? Então, meu próprio número me ligando já começa com fantasma. É um fantasma. Eu tô ligando para mim. Então, as pessoas utilizam desse subterfúgio para fingir que são da empresa de telefonia e conseguir alguns dados. Normalmente é isso que vem acontecendo. Ou fingir que pedir códigos de autenticação, coisas que você não precisa passar por esse tipo de ligação. Então, a primeira dica é não atender. A segunda é, se acontecer, você não atendeu, comunicar imediatamente à operadora. Entrar em contato para saber o que aconteceu, se você precisa atualizar o seu SIM, porque tem muita gente que tem o número há muito tempo e tem o SIM da época que era ainda a primeira geração do GSM. Então, essa primeira geração tem alguns defeitos de autenticação que já foram corrigidos no 3G e 4G. Então, você precisa entrar em contato porque você também pode estar sendo vítima de cobranças indevidas, porque a pessoa está usando o seu número, pode estar ligando aí para fora do Brasil, enfim, fazendo ligações no seu nome, usando a internet no seu nome. Então, sua conta pode vir muito cara se você tiver um plano pós-pago. Então, esse é um cuidado que você tem. E esse tipo de ataque também é bom a gente falar que ele foi vítima aí de um engano do Procon de São Paulo.
Alguém até deve ter visto, isso foi bem veiculado, que o Procon lançou um vídeo no Facebook deles, falando que em 10 segundos desse tipo de ligação, seu celular seria invadido e aconteceria muitos problemas. O próprio Procon depois veio e se retratou, porque isso não é bem verdade, é muito difícil disso acontecer. Só que até hoje eu busquei sobre essa notícia, o que sempre aparece é a notícia que eles erraram, não a retratação do Procon, que tem no próprio site deles a retratação. Então, essa notícia não é verdade, tá, gente? É muito difícil a gente, atendendo uma ligação, ter dados roubados. Assim, a gente sempre acaba fornecendo os dados de forma indevida. Então, as dicas são essas. Não atender, tomar cuidado e também ficar tranquilo, porque a própria Anatel já está regulamentando novas medidas de segurança. Em agosto do ano passado, eles proibiram as empresas de fazer ligação para o próprio número. Então, se não consigo ligar para o meu próprio número. E outras medidas, o que a gente sempre fala aqui, para manter sempre os softwares atualizados, instalar antivírus e firewalls e outros programas de segurança, tomar atenção quando os especialistas falam sobre as medidas de segurança com as senhas. E as outras, basicamente, bons hábitos na internet. A gente sempre tem que ter bons hábitos no mundo virtual aí. Ter muito cuidado também, né? Sim, o cuidado, a máxima, assim, no ambiente virtual é sempre ficar com o pé atrás. A gente sempre tem que ser bem desconfiado. Everton, muito polêmico, desconfiado, sempre tá falando disso por aqui. É verdade, eu costumo ser assim no mundo virtual com tudo. Promoções muito interessantes e tudo mais, a gente tem que ter esses tipos de cuidado. Everton Andrade, nosso colunista de tecnologia aqui da Rádio CBN Amazônia. Hoje ele falou sobre ligações telefônicas do seu próprio número aí, que já é uma dica para gente tomar mais cuidado, né? Isso. E, minha gente, seguem aí todas essas dicas do Everton Andrade, faça o que ele falou, ligue para a operadora caso isso venha acontecer, não é isso? Você pode estar sendo vítima de cobranças indevidas. Já para evitar frustrações. Com certeza. Everton Andrade, muito obrigada pela sua participação e até semana que vem. Eu que agradeço, Natália, até semana que vem.